Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. Velocidade de propagação do coronavírus aumenta e agrava a situação na Europa. Primeira-ministra alemã, Angela Merkel, faz previsão dramática e diz que 70% do país podem ser infectados. Ministério Público Federal quer que empresas aéreas parem de cobrar multas de cancelamento em passagens para áreas infectadas. Depois de uma polêmica na Justiça, a cobrança de Zona Azul na cidade de São Paulo será feita pela iniciativa privada. O nome do vencedor deve sair nesta semana. A inflação de fevereiro vem maior do que a de janeiro, mas é a menor em 20 anos. Nova lei de adoção leva esperança para famílias que estão há muito tempo na fila de espera. JC1 Cultura de Informação começa agora. E a gente começa com um alerta sobre o coronavírus. Idosos são o grupo mais vulnerável ao Covid-19 e precisam de mais atenção. A terceira idade demanda um cuidado especial contra o Covid-19. Como eu tenho problema no pulmão, eu tenho que me cuidar mais. Eu me vacino contra a gripe, né? Algumas formas de prevenção já foram incorporadas à rotina. Lavar a mão, passar álcool gel. Na hora de espirrar, tomar aquele cuidado para não espirrar e de qualquer jeito e tá tudo bem. O Covid-19 tem letalidade de no máximo 3%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas um estudo do Centro de Controles de Doenças chinês mostra que o índice sobe para 8% para pacientes de 70 a 79 anos e chega a 15% para os maiores de 80 anos. O Covid-19 é uma ameaça aos idosos, especialmente aqueles com a saúde fragilizada, assim como outras infecções respiratórias que possam levar a uma pneumonia. Vamos pegar, por exemplo, um idoso que tem um problema neurológico. Se ele tem uma infecção respiratória, qualquer uma, ele vai aumentar a quantidade de secreção. Essa secreção vai estar cheia de bactérias normalmente inofensivas, mas agora elas ficam em grande quantidade e esse idoso não consegue tossir, não consegue tirar aquela secreção. Então, especialmente durante a noite, aquela secreção vai ser aspirada e atingir o pulmão. Os infectologistas orientam: não há motivo para pânico, e sim para reforçar alguns hábitos. Manter as vacinas em dia, lavar as mãos, usar álcool gel, não compartilhar objetos de uso pessoal como lenços, celulares, copos e talheres. Pessoas resfriadas devem evitar contato com os idosos fragilizados. E outra recomendação importante: cuidar da saúde de forma geral. Uma vida saudável, alimentação, atividade física, quanto mais a gente conseguir promover isso para o idoso, melhor vai ser para a saúde e menores os riscos que ele vai correr. E o Brasil tem 35 casos confirmados do Covid-19. O mais recente foi registrado no Distrito Federal. É o marido de uma paciente que está em estado grave. Os 35 casos confirmados de Covid-19 se espalham por 7 estados e o Distrito Federal. A maioria está em São Paulo, 19 casos. 893 casos suspeitos são monitorados. Outros 780 continuam descartados. O Ministério da Saúde avalia que em até 2 semanas e meia o número de casos confirmados comece a crescer. Mas a estimativa é de que 90% dos casos são leves e podem ser atendidos nos postos de saúde. Por isso, o governo federal vai liberar 900 milhões de reais para que os municípios ampliem o horário de atendimento nos postos. E o Ministério da Saúde inicia na próxima semana as inscrições para a contratação de 5.000 profissionais no programa Mais Médicos. Outra medida de combate ao Covid-19, os planos de saúde serão obrigados a oferecer aos segurados o teste para o vírus. Atualmente, este exame pode ser cobrado. E em relação às escolas, o Ministério da Saúde esclarece que, neste momento, não existe orientação ou determinação para o fechamento de instituições. Não dá para dizer aqui, com a responsabilidade que nós temos, de que estas ações não possam ser necessárias num futuro. Neste momento, a gente não vê ainda a necessidade.
Bom, e as medidas atingem todas as áreas. O Ministério Público Federal recomenda que as passagens aéreas compradas para destinos atingidos pelo coronavírus sejam canceladas sem prejuízos para os compradores. É uma resposta às queixas de que as empresas aéreas estão se negando a abrir mão das multas. A recomendação foi feita à Agência Nacional de Aviação Civil. O MPF quer que a ANAC elabore um ato normativo garantindo que as passagens aéreas nacionais e internacionais compradas para lugares atingidos pelo Covid-19 sejam canceladas sem prejuízos para os consumidores. Segundo o Ministério Público Federal, a cobrança de taxas e multas em situações de emergência mundial de saúde é prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A medida deve atender aos compradores que tenham adquirido a passagem até o dia 9 de março. A decisão também prevê que as companhias aéreas devolvam valores já cobrados nos cancelamentos devido à epidemia. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o avanço do coronavírus, que se acelera no mundo e provoca novas medidas restritivas na Europa. A CPTM inaugurou agora há pouco um espaço de acolhimento para as vítimas de assédio sexual nas estações e nos trens. O repórter Sérgio Colassino tem mais informações para a gente. Boa tarde, Sérgio. Oi, Joyce. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O espaço faz parte do programa Em Movimento por Elas, que é uma rede de proteção para mulheres que usam e também que trabalham nas estações da CPTM. O espaço Acolher da Estação Pinheiros foi inaugurado agora há pouco. É uma sala muito discreta, onde mulheres vítimas de assédio podem procurar ajuda e também denunciar. Até o fim da semana, 8 estações devem ter um espaço como esse. E a expectativa é que 30 estações da CPTM recebam o espaço Acolher até o fim do ano. Eu vou conversar com a Felissa Alarcon, que é diretora administrativa da CPTM. Felissa, qual o diferencial de um espaço como esse pode incentivar as mulheres cada vez mais a denunciar? Boa tarde. Boa tarde. Com salas privativas como essa que estamos inaugurando hoje aqui em Pinheiros, as mulheres se sentirão mais seguras a denunciar, serão acolhidas preferencialmente por colaboradoras da CPTM, treinadas para ouvi-las, para orientá-las e direcioná-las até a delegacia para que elas façam a denúncia. Assim, elas não ficarão mais submetidas a constrangimentos dos passageiros ou dos transeuntes enquanto elas relatam o ocorrido. Muito obrigado pelas informações. E olha, denunciar é realmente muito importante. Vou dar alguns números. No ano passado foram 140 denúncias nas estações da CPTM. Esse ano, até fevereiro, foram 23. Para denunciar é muito simples, basta procurar qualquer agente da CPTM. E é importante lembrar também que não só as vítimas do assédio devem fazer denunciar, viu, Joyce? Quem presenciar uma situação como essa também pode e deve denunciar. E sempre lembrando, é importante registrar o boletim de ocorrência. Eu volto com você no estúdio. Sim, obrigada, Sérgio. Medida importantíssima. Todos devem denunciar, né? Boa tarde, Sérgio. Bom, e você pode participar aqui do programa com as suas perguntas, os seus comentários. É só usar a hashtag JC1. E, além disso, pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nós estamos esperando você. O nosso Instagram é @jornalismo TV Cultura, o Twitter @jornal_cultura e nós estamos também ao vivo pelo YouTube na página Jornalismo TV Cultura. A corrida já virou moda aqui no Brasil. Buscando saúde, pelo menos 6,5 milhões de brasileiros, 6,5 milhões, acordam animados para praticar a atividade física. Foi o que revelou uma pesquisa global feita com 25 mil corredores de 9 países. Disposição e tênis apropriado é o que o vendedor Rossano Biava precisa para correr pelo menos 5 quilômetros 3 vezes por semana no entorno do Horto Florestal, na capital paulista. O resultado é visível, 22 quilos a menos entre janeiro de 2017 e 2019. Ele já participou 3 vezes da São Silvestre, a maior corrida de rua do país. A mudança começou há 3 anos e meio, motivada por preocupações com a saúde. Estava sentindo que eu estava muito acima do peso e passando mal na frente de cliente, a respiração muito ruim,
e assim eu não conseguia fazer atividade física nenhuma, e aí eu comecei a correr. Os brasileiros são os que mais praticam corridas para melhorar a saúde. 22% afirmam que fazem isso. É o que revela o estudo Por que Corremos, feito pela maior plataforma digital de conexão esportiva do mundo, que tem aplicativo e site com 25 mil corredores de 9 países. Em relação a outros corredores das Américas do Sul e do Norte, Ásia e Europa, os brasileiros são os que mais gostam de planejar rotas, 27% contra 22% da média global. Acordar empolgados ao soar o despertador, 17% contra 8%. E cruzar a linha de chegada, 70% contra 63%. O brasileiro é um país tropical e a corrida de rua, por exemplo, ela é feita de uma maneira que vira uma festa. O especialista em medicina do esporte afirma que não precisa se preparar muito para iniciar a prática. Para todos nós que queremos ter saúde, a corrida moderada traz essa vantagem, sem muita mão de obra não, do ponto de vista físico. O IBGE divulgou agora há pouco o Índice Oficial de Inflação de fevereiro, o IPCA. Pressionado pelos reajustes das mensalidades escolares, o índice subiu para 0,25% contra 0,21% registrado em janeiro. Apesar da alta, a inflação de fevereiro foi a mais baixa para o mês nos últimos 20 anos. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo aponta que o número de mortos vítimas de deslizamento nos primeiros meses deste ano chega a 73. De acordo com o IPT, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo são os estados com o maior número de mortos. Só na Baixada Santista, até o momento, foram registradas 44 mortes devido aos desabamentos provocados pelas chuvas na região sudeste. O resgate das vítimas continua no Guarujá, cidade mais atingida pelos deslizamentos. Não houve sabotagem na estação de tratamento Guandu da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, no Rio de Janeiro. A conclusão é do inquérito feito pela Polícia Civil Fluminense. A investigação foi feita depois que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, levantou a hipótese de sabotagem. No início deste ano, a água que chegava às torneiras estava contaminada pela geosmina, uma substância que alterava a cor, o cheiro e o gosto do produto. O navio holandês Defender chegou ao Maranhão para ser usado na retirada do óleo do Stella Banner, encalhado há 2 semanas. O Defender é utilizado para reboque, ancoragem de unidades flutuantes de petróleo e transporte de cargas. A operação deve começar amanhã e a previsão é que ela dure 5 dias. A defesa do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Assis, vai recorrer às cortes superiores da decisão do juiz Gustavo Amarilla de manter a prisão preventiva dos dois. Eles estão presos no Paraguai desde a última sexta-feira, depois que entraram no país com passaportes adulterados. Vamos direto para Brasília. O presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil depois de passar 4 dias em viagem à Flórida, nos Estados Unidos. E antes de embarcar, ele participou do Fórum das Américas, integrado principalmente por empresários, e minimizou a crise econômica do coronavírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. A outra, alguns da imprensa conseguiram fazer de uma crise a queda do preço do petróleo. Entendo que daria muito mais, é melhor cair 30% do que subir 30% o preço do petróleo. Mas isso não é crise. Obviamente, problemas na Bolsa, isso acontece esporadicamente.
Antes da participação no Fórum das Américas, o último compromisso de Bolsonaro foi uma visita à fábrica da Embraer na cidade de Jacksonville, próxima de Miami. Nessa unidade, a Embraer fabrica aviões militares Super Tucano vendidos à Força Aérea Norte-Americana e outros países. O presidente chegou de madrugada a Brasília e hoje de manhã manteve a rotina de cumprimentar apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, sem contato com a imprensa. Ter um carro zero é um desejo que cabe em poucos bolsos. Mas uma nova forma de aluguel de carros está cada vez mais popular e movimenta o mercado de automóveis. Há 2 meses, Celso fez as contas e trocou o carro usado por um 0 quilômetro. Com um novo veículo, ele não paga IPVA, manutenção e seguro. O empresário alugou o carro por 1 ano e meio de uma seguradora. Mas a praticidade de você ter um carro a cada 18 meses com 0 quilômetro na tua mão, o leve e trás para fazer as manutenções devidas e o custo também, porque o custo é excelente, já está tudo embutido, seguro, o IPVA, que você não precisa se preocupar todo ano, e na hora de vender também é muito importante. O jeito do brasileiro ter um carro mudou. O aluguel de um 0 quilômetro por longo prazo é chamado de carro por assinatura. A modalidade fez as vendas de veículos novos dispararem para as locadoras. No ano passado, representaram quase metade do total de emplacamentos de carros no país. E em 4 anos, as vendas diretas para as empresas de locação cresceram 70%, segundo a Fenabrave. Os aplicativos são os responsáveis por boa parte dos carros alugados. De acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, 2/3 dos 600 mil motoristas do Uber no Brasil, por exemplo, não são donos dos veículos que dirigem. Nosso grande foco são nos clientes que estão mais preocupados em usar do que ter um patrimônio. Então, o conceito do produto é muito simples, é você ter uso ao invés da propriedade de um veículo, por exemplo. Mas é preciso fazer a conta na ponta do lápis para ver o que vale mais a pena. Financiar, alugar ou comprar à vista. O consumidor deve levar em conta não só o valor, mas também a forma de uso do veículo. Uma simulação feita com os preços praticados pelo mercado dá para ter uma ideia dos gastos. Um carro popular custa quase R$ 46 mil, financiado em 24 meses e com entrada de 30%, tem um custo com documentação, impostos, emplacamento e manutenção de R$ 10.200. Em 2 anos, esse veículo valerá R$ 32.800. Um saldo negativo de R$ 23.237. O mesmo modelo alugado por 2 anos custa R$ 23 mil. A tendência mundial, Brasil, é de mais compartilhar do que da posse. Será que eu preciso me descapitalizar para adquirir algo novo, para chamar de meu? Ou eu posso ir pagando mensalmente, deixar o dinheiro lá guardado, rendendo alguma coisa, alguns juros, e não ter essa perda de valor? Veja a seguir aqui no JC1. Coronavírus se espalha cada vez mais pelo mundo. Na Inglaterra, até a ministra da Saúde foi infectada e todos os outros ministros britânicos estão sob monitoramento. A gente volta já já. O inimigo público número 1 deste momento em todo o mundo está fechando cidades, atrapalhando eventos esportivos e matando pessoas. Esta é uma imagem gráfica do SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença do coronavírus, um mal que já se espalhou por 118 países e regiões, desde que surgiu na China, no final do ano passado, e agora chega com força à Europa. A Espanha fechou as escolas e universidades de várias regiões do país, atingindo quase 2 milhões de alunos, além da Câmara Baixa do Parlamento Espanhol, depois que um parlamentar foi diagnosticado com o coronavírus. A 4ª maior economia da zona do euro, a Espanha suspendeu todos os voos que chegariam da Itália e já é o 5º país com o maior número de casos, com 2.000 infectados e 47 mortes. Mas a Itália é o país europeu que vive a pior situação.
com mais de 10 mil casos e 47 mortes, está atrás apenas da China em número de ocorrências. O bloqueio nacional, decretado pelo governo italiano, deixou ruas vazias, lojas e restaurantes fechados em zonas geralmente cheias de turistas. E hoje, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou medidas ainda mais restritivas, como o fechamento de todas as lojas e do transporte público na região da Lombardia. No Vaticano, a Praça de São Pedro permanece fechada a visitantes e o Papa Francisco se pronunciou pela internet, agradecendo aos médicos que lutam contra o vírus. Na Alemanha, onde há mais de 1.600 casos e 2 mortes, a primeira-ministra, Angela Merkel, afirmou que a circulação do vírus pode infectar cerca de 70% da população. Na Inglaterra, a ministra da Saúde britânica, Nadine Dorries, foi infectada pelo coronavírus. E a epidemia afetou também clássicos do futebol, como a partida entre o Manchester City e o Arsenal, porque jogadores tiveram contato com um dono de time da Grécia que estava infectado com o vírus. Na Turquia, onde há apenas um caso confirmado, a equipe de segurança do presidente Tayyip Erdogan usa uma câmera térmica para checar se não há alguém perto dele com variação de temperatura ligada ao coronavírus. No Irã, o terceiro país, com mais de 7 mil infectados e mais de 350 mortos, e oficiais de saúde se preocupam com a chegada do Ano Novo iraniano, no dia 20 de março, quando muitas famílias viajam pelo país para celebrar com familiares. Em Wuhan, na China, o epicentro do surto do novo coronavírus, houve uma drástica queda no número de casos e algumas pessoas já começam a voltar às suas atividades. No Japão, onde há mais de 600 casos do coronavírus, as autoridades olímpicas insistem em manter os jogos no mês de julho. E na Austrália, com mais de 100 casos do coronavírus, está marcada a prova de Fórmula 1 para o próximo domingo. E hoje, um avião escreveu no céu da cidade de Sydney a mensagem Stop F1, pedindo para que não aconteça a corrida pelo risco de novas contaminações. E mais uma atualização, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou o segundo caso de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com este novo registro, o Brasil passa a ter 36 casos da doença. Outras notícias internacionais, um esportista fica preso no alto de uma árvore. O Japão lembra os 9 anos da tragédia de Fukushima. E nas prévias para a eleição presidencial dos Estados Unidos, Joe Biden já é visto como candidato dos democratas. O ex-vice-presidente Joe Biden teve vitórias decisivas nas primárias do Michigan e de mais 3 estados norte-americanos. Com isso, dá um grande passo rumo à indicação presidencial do Partido Democrata e coloca em dúvida o futuro da campanha do adversário Bernie Sanders na corrida pela Casa Branca. Joe Biden agradeceu Sanders e seus apoiadores por sua paixão e fez um apelo pela unidade do partido, afirmando que compartilham de um objetivo comum e juntos vão derrotar Donald Trump. O Japão marcou o sombrio aniversário de 9 anos de desastres naturais devastadores e um acidente nuclear na quarta-feira, quando as homenagens e vigílias oficiais foram canceladas por causa dos temores sobre a disseminação do coronavírus. O terremoto de 8,9 graus, seguido por um tsunami em 11 de março de 2011, provocaram ainda o pior acidente nuclear desde Chernobyl, na usina de Fukushima, a 220 quilômetros de Tóquio. O primeiro-ministro Shinzo Abe e outros funcionários do governo participaram de uma pequena cerimônia memorial e observaram um momento de silêncio, sentados em cadeiras espaçadas a alguns metros de distância. Em seu discurso, Abe elogiou a reconstrução da região atingida pelos desastres e disse esperar que as Olimpíadas de Tóquio sejam uma chance para o país mostrar seus esforços de recuperação.
A aventura de um parapente no estado do Alabama, nos Estados Unidos, terminou abruptamente quando um esportista ficou preso em uma árvore. Uma equipe de resgate da unidade de aviação foi convocada para ajudar o homem que não foi identificado. Ele ficou preso no alto de uma árvore a cerca de 21 metros acima do solo por cerca de 4 horas. Um helicóptero fez o trabalho de resgate e um soldado foi baixado por um cabo para fazer contato e tirar o parapentista do emaranhado de galhos da árvore. O mercado de drones cresce 25% ao ano e é um dos mais promissores do país. Por isso, escolas de pilotagem profissional para esses aparelhos se multiplicam. Este curso em Belo Horizonte é especializado em formar profissionais que vão pilotar os drones. Se divide em aulas teóricas e práticas. Aqui todos conhecem detalhes da estrutura e como funcionam os equipamentos, como a aeronave e o controle remoto. O curso procura dar um maior número possível de informações, como precisão e segurança de voo, para que não ocorram acidentes. Nós formamos profissionais interessados em atuar com drone em diversas áreas, seja ela na construção civil, a área de segurança, o audiovisual é uma área que também nos demanda bastante o curso, né, o aprendizado, e a perspectiva é muito boa para o mercado para os próximos anos. Hoje nós temos aí formados, só em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, mais de 300 pilotos. Além disso, caso o seu registro na ANAC for para uso profissional, esse piloto ou essa empresa que estará utilizando o drone, ela precisa ter o seguro RETA, que é o seguro de danos a terceiros, que é um item também obrigatório. Atualmente estão cadastrados na ANAC cerca de 70 mil drones. 44 mil são para o uso recreativo e o restante, 25 mil, para uso profissional. Lauro, engenheiro civil, está inserindo os drones no trabalho dele, o que vai gerar agilidade e economia durante a execução de obras e projetos. A gente atua tanto na parte de inspeção, técnicas, né, quanto na parte de acompanhamento de obras e tudo. Na parte de inspeção industrial também, e é um processo que vem reduzindo muito tempo, custo nas obras, nas inspeções, nas avaliações que a gente faz, né? E vem reduzindo até o número de mortes também, porque os trabalhos pretendiam uma mão de obra mais pesada, mais qualificada, e com o drone você consegue reduzir totalmente esse tempo, esse custo, entendeu? Essa segurança maior. João Batista é arquiteto e também vai usar os drones como uma ferramenta de trabalho. É muito interessante que a gente tenha uma visão mais abrangente, de pontos de vistas muito diferentes, e com a possibilidade de chegar em locais que a gente não teria facilidade de chegar, pelo tamanho do terreno e pelas características dele. Então, é mais uma alternativa para te oferecer, para nos oferecer um objeto de pesquisa no desenvolvimento dos nossos trabalhos projetuais. Mas para quem quiser entrar neste promissor mercado e deseja comprar o equipamento, é bom separar uma boa quantia. Um bom e requisitado piloto de drone chega a faturar em torno de R$ 700 por 2 horas e meia de voo. Os drones também têm sido usados na execução de um projeto de implantação da energia solar no campus da UFMG. Eu utilizo o drone para fazer um mapeamento aéreo e visitas técnicas, identificar quais são as áreas que a gente pode instalar as placas solares. Eu gastaria por volta de 60 dias para poder fazer todo o levantamento de dados. Entretanto, com o drone, tudo fica facilitado e eu tenho muitas imagens e artes para poder fazer minha apresentação final. E depois do intervalo, cobrança da Zona Azul na cidade de São Paulo será feita por empresa privada. E as etapas do processo de adoção no Brasil. Como a mais recente mudança na lei interfere na vida das famílias que sonham em adotar e das crianças que aguardam um lar. A gente volta já já. Depois de uma polêmica na Justiça, a cobrança da Zona Azul na cidade de São Paulo deve ser feita pela iniciativa privada. A Prefeitura anuncia o vencedor da licitação nos próximos dias. Erlan é motorista de aplicativo e quase todos os dias usa a Zona Azul. Ele não concorda em ter que pagar para estacionar em um espaço público,
mas disse que pagaria com prazer se tivesse uma garantia. Que eu vou pagar aqueles R$5 e nada vai acontecer com o meu carro daqui a 2 horas. A gente não tem essa segurança. O sistema de Zona Azul na capital paulista foi criado em 1975. Na época, tinha 5.000 vagas, a maioria no centro. Hoje, a Companhia de Engenharia de Tráfego administra mais de 41.000 vagas espalhadas por toda a cidade. 29% estão no centro, 26% na Zona Oeste, 25% na Zona Leste, 17% na Zona Sul e apenas 3% na região Norte. Estacionar nas áreas de Zona Azul custa R$ 5 por hora. A Ana, que não mora na capital, achou caro. Eu estou morando em São Bernardo e lá custa R$2 a hora. Então eu acho R$2, 3, acho até um preço favorável, né? Agora 5 é caro. Este advogado acredita que o preço vai cair. A tendência é cair o custo. Por quê? Com menor procura por espaço, né? Hoje ainda as pessoas usam muito carro, mas a tendência com essas novos modais e micromodais de transporte, a tendência é que as pessoas deixem o carro e não querem ficar presas ao trânsito. Hoje, quem estacionar na Zona Azul e não pagar pode ser multado em quase R$ 200, levar 5 pontos na carteira de habilitação e ainda ter o veículo apreendido. Dentro de alguns meses, o sistema deve começar a ser operado por uma concessionária durante 15 anos. Com a concessão, a Prefeitura vai embolsar R$ 1,3 bilhão. O número de vagas vai aumentar para 50.000. Diferente de outros equipamentos públicos alvos de concessões, a Zona Azul dá lucro. Em 2018, foi de quase R$ 100 milhões. Em alguns dias, a Prefeitura deve fazer a homologação do vencedor da licitação feita no ano passado e que teve questionamentos na Justiça. Antes de assinar o contrato de concessão, a empresa vai apresentar um plano de negócios que vai passar por uma avaliação. Esta arquiteta e urbanista acredita que as vagas deveriam diminuir e abrir espaço para transportes mais limpos e alternativos. Além disso, ela se preocupa com limitações para melhorias da mobilidade urbana, já que teriam que ser negociadas com empresas privadas. A cidade não vive só de vaga de estacionamento, quer dizer, são uma série de relações que são muito interligadas. Estacionar é uma coisa, agora a mobilidade do fluxo de veículos, dos pedestres, é outra coisa, da bicicleta, da ciclovia, dos patinetes. Agora, nossa conversa de estúdio. Os processos de adoção no Brasil eram mais longos, mas após as novas medidas na lei, as condições beneficiam muitas famílias que estão há muito tempo na fila de espera para adotar. Se a história do Eduardo pudesse ser resumida em uma só palavra, talvez não houvesse outra mais certa do que adoção. O pai dele já havia sido adotado na infância e, sem que a esposa pudesse engravidar, resolveu acolher Eduardo e mais 2 irmãos, todos de origens diferentes. Mais tarde, quando ele e a Simone resolveram formar uma família, não havia outra opção. Quando resolveu namorar, noivar, casar, já tinha essa condição, por eu ser filho adotivo, já tinha essa condição, eu já tinha essa expectativa de ter filhos por adoção, mas ela não. Então foi uma conversa antes de casar, para a gente já casar sabendo que nós teríamos filhos por esse formato, por essa via, que na verdade não muda nada do filho biológico, só muda o jeito que eles chegam, E eles chegaram já dentro desse acordo, já pré-nupcial, que nós casaríamos e teríamos filhos por adoção. A vontade era tanta que o Eduardo nem considerou o tamanho do ato. Foram 5 crianças, todas de uma mesma família de Santa Catarina. O processo da família foi facilitado por uma lei aprovada em 2017 pelo então presidente Michel Temer. A mudança passou a dar preferência na fila de adoção a pais interessados em adotar grupos de irmãos e desburocratizou outras etapas. No Brasil, há cerca de 9.000 crianças registradas no Cadastro Nacional de Adoção. O número de pretendentes a pais e mães é quase 5 vezes maior. São mais de 46.000 pessoas na fila. Para ter o direito de adotar, os candidatos precisam ter 16 anos ou mais de diferença da criança ou adolescente. Depois, tem que realizar o pedido em uma vara de infância, participar de um curso preparatório e passar por uma análise da Justiça. Com o aval do juiz, os pretendentes vão para a fila nacional aguardar por uma criança que se enquadre no perfil desejado. Para ajudar casais que querem dar entrada no pedido de adoção, o Eduardo realiza mensalmente reuniões como esta. Aqui,
As famílias podem entender um pouco mais sobre o que é dar um novo lar para uma criança ou adolescente e descobrir se realmente estão preparadas para adotar. Depois de perder o primeiro bebê, a Patrícia e o Ricardo tentaram por 16 anos gerar outra criança sem sucesso. A alternativa foi antecipar o sonho de adoção que o casal já cultivava. Eles agora participam dos encontros para preparar da melhor forma a chegada da criança. O que eles trabalham? É você, na parte psicológica, né, que você vai realmente precisar e que você não está sozinho, que você vai ter um grupo junto com você, que você vai passar por problemas, né, a criança vai vir com problema de adaptação, que isso é normal. Mas mesmo com as mudanças recentes na legislação, muitas famílias ainda passam por problemas na hora de adotar. Quando resolveram acolher 4 irmãos em casa, Mauro e Célia enfrentaram a demora da justiça e quase perderam o processo. Um dos filhos chegou a ser adotado por outra família, mas acabou sendo devolvido. Isso é fato. Se não fosse uma família de 4 irmãos e na idade que eles estão, nós não teríamos conseguido. Teria havido aí muita contingência e nós não estaríamos aptos a tê-los. Bom, e para falar mais sobre a adoção, eu converso agora com o advogado Hélio Ferraz, que é especialista em direito da família e sucessões e é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente do Jabaquara. Hélio, obrigada por nos atender. Boa tarde para você. Boa tarde. Hélio, a gente viu que essas mudanças, elas chegaram com a intenção de agilizar o processo, que era uma queixa constante das famílias que gostariam, né, de adotar uma criança. Quais são essas mudanças, efetivamente? Como elas se deram e elas alcançaram esse objetivo? Sim, sim. Nós temos tido constantes melhorias no processo judicial de habilitação para adoção, justamente com o objetivo de favorecer essas crianças e adolescentes que hoje envelhecem no acolhimento institucional, tornando o processo mais ágil. Eu acho que, assim, nós tivemos recentemente uma mudança muito importante, que é a alteração do Cadastro Nacional de Adoção para o Sistema Nacional de Adoção, com um cadastro muito mais intuitivo e que permite uma linkagem melhor entre pretendentes e crianças, que promete dar uma boa melhorada nesse sistema. Hoje, o que nós procuramos entender é realmente qual é a forma que nós temos de desburocratizar esse processo que é necessário, que é uma etapa necessária, que é justamente a habilitação dos pretendentes e a escolha do melhor perfil. Eu acho que nesse ponto, como mostrou bem justamente o trabalho do Eduardo, os grupos de apoio à adoção têm desenvolvido um trabalho muito importante. Como nós falávamos um pouco antes de começar o programa, a partir do momento em que, se nós formos pegar num contexto histórico de 10 anos para cá, era considerada adoção tardia uma adoção de uma criança de 3, 4 anos de idade. Hoje em dia, você consegue a adoção de crianças de 8, 9, 10 anos de idade com uma certa facilidade. Isso se deve muito ao trabalho dos grupos de apoio. Então é uma mudança no perfil das famílias que procuram... Uma mudança na cultura adotiva. Né, exatamente. Antigamente se procurava e se tinha na adoção um segredo para ser revelado na beira do caixão. Hoje em dia a adoção ela é tratada com naturalidade. Então deixamos de ter justamente aquela questão da adoção velada como um segredo. A criança tem que ter características físicas próximas do adotante, a criança tem que ser um bebezinho para não guardar memórias e por aí vai. Então a gente trabalha com a adoção de forma mais aberta. E hoje quais são os principais entraves para o processo em si? Eu acho que, assim, principalmente a questão do perfil da criança escolhida, né? Que é a partir do momento que você faz a habilitação, o processo de adoção é subdividido em 2 etapas. A primeira etapa é justamente a habilitação, é quando o pretendente ou os pretendentes buscam o judiciário para se habilitar e serem avaliados se são aptos para o ato adotivo. E nesse momento, quando se preenche justamente o cadastro da criança pretendida. E muitas das vezes esse cadastro ele é idealizado. Então, eu quero uma criança que tenha as mesmas características minhas, uma criança que seja recém-nascida, uma criança que não tenha grupo de irmãos, que não é a realidade das crianças em acolhimento. Então, acho que o maior entrave hoje que a gente tem é justamente esse, que tem sido bastante trabalhado e desenvolvido dentro dos grupos de apoio. Isso restringe também o número de crianças cadastradas em abrigos aptas para adoção. Por isso, esse número que nós vimos de cerca de 10 mil crianças, Exatamente. quando são
o número seria muito maior. Exatamente. O sistema, quando a gente fala na habilitação, quando a gente olha pelo lado do pretendente, nós acreditamos que, na verdade, eu sou habilitado e vão buscar uma criança dentro do meu perfil. Na realidade, o que acontece é o oposto. O pretendente à adoção, ele é inserido dentro de um cadastro e o juiz que detém uma situação de uma criança disponibilizada para adoção, ele vai fazer uma busca dentro daquele perfil da criança, encontrando pretendentes disponíveis. Então, por isso que o cadastro restrito faz com que esses pretendentes não apareçam e que faz com que as filas demorem bastante. Esse é um dos grandes pontos. Outro grande ponto, principalmente em São Paulo, capital, é justamente a diferença na quantidade de crianças dentro dos fóruns regionais. Isso é outra situação que traz uma dificuldade. Então, por exemplo, se nós formos pensar na região de Pinheiros, que nós não temos maternidades, nós não temos comunidades mais carentes, etc., o número de crianças disponíveis à adoção é muito menor do que, por exemplo, em outras regiões de São Paulo. Então, isso também traz uma diferença. Qual é o primeiro passo para a família que deseja a adoção? Eu acho que o primeiro passo a ser dado é sempre na vara da infância e da juventude, buscando justamente o caminho da habilitação. A adoção legal, ela se inicia no fórum com o preenchimento do cadastro, as avaliações pelo setor técnico, para o preenchimento do cadastro adotivo e a habilitação. Esse é o primeiro passo, sem dúvida alguma. E a gente viu na reportagem os grupos de apoio, e esse é um auxílio importante, né? Com certeza. Quando você passa pelo processo de habilitação para adoção e mesmo o processo adotivo, o momento do aguardo dessa chamada, desse encontro com a criança, se trabalha muito a questão da ansiedade. Eu falo isso até por experiência própria como pai adotivo, que a gente lida com uma série de gangorras de emoções. Tem dias que parece que nunca vai chegar, tem dias que parece que é para a gente desistir mesmo. E o grupo de apoio à adoção, ele trabalha isso de uma forma com maestria. Então, justamente com essa troca de experiências com os outros pais adotivos, com outras pessoas que passaram por essa experiência, se permite, primeiro, justamente, que se traga o equilíbrio necessário para esse momento e, segundo, que se trabalhe as opções de adoções que eles chamam de adoções necessárias de uma forma mais ampla. Então, eu acho que trabalhar... Por que a gente tem que buscar um bebezinho recém-nascido? Por que não trabalhar com um perfil mais velho? Por que não trabalhar com grupos de irmãos? Então, são experiências que são trocadas dentro de grupos de apoio à adoção que trazem resultados extremamente positivos. E a sua experiência é a mais positiva possível, né? Com certeza. 3 filhos. Com certeza. Você adotou 3 irmãos, 3 irmãos, exato. Que maravilha. Então, muito obrigada por dividir a sua experiência e nos orientar e a tantas famílias nesse caminho da adoção, que é o objetivo de tanta gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar de adoção, é sempre um prazer. Obrigada, boa tarde, Hélio. Boa tarde. E olha, uma última informação e uma atualização, a Organização Mundial da Saúde acaba de declarar a pandemia de coronavírus. Segundo o levantamento da OMS, o Covid-19 já deixou mais de 118 mil infectados em 114 países. De acordo com a OMS, o número de casos, mortes e países afetados deve subir nos próximos dias e nas próximas semanas. Nas últimas 2 semanas, o número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. O JC1 termina aqui. Uma boa tarde para você. Pode nos acompanhar pelas redes sociais. Amanhã a gente se encontra aqui à 1 da tarde. Até lá!